Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de 5 segundos. Jornal da Manchete. Oferecimento Itaú, feito pra você. Boa noite. É confirmado o primeiro caso de febre chikungunya no estado de Goiás. Nos subterrâneos da cidade de São Paulo se escondem espaços curiosos. O Salão do Arco é um deles. Nos subterrâneos da cidade de São Paulo se escondem espaços curiosos. O Salão dos Arcos é um deles. E ele fica embaixo do Teatro Municipal e tem paredes inspiradas nas antigas construções romanas. A estrutura imponente começou a ser erguida em 1903, mas o Teatro Municipal só foi concluído 8 anos mais tarde, em 1911. A obra do arquiteto Ramos de Azevedo foi considerada arrojada para a época. A fachada, com traços renascentistas e barrocos, recebeu influência da Ópera de Paris. Do lado de dentro, porém, há espaços pouco conhecidos do público. Luciana Bernardo conhece cada cantinho do municipal. Monitora das visitas guiadas, ela nos leva ao subsolo, um espaço fechado ao público. No Salão dos Arcos fica a fundação do prédio. As paredes, inspiradas nas antigas construções romanas, foram erguidas com blocos de granito e tijolinhos de alvenaria e com um detalhe, sem uma gota de cimento. Como era feito? Eles misturavam areia com conchas trituradas e gordura de baleia. E aí era o que fazia com que ligassem e grudassem os tijolos um no outro. Até os anos 50, o espaço de 340 metros quadrados não tinha utilidade. Foi a partir de uma reforma que o local ficou acessível e passou a ser interligado com a rede de túneis subterrâneos, hoje usados pela equipe de manutenção do teatro. Dizem que tinham passagens que davam acesso a alguns prédios em torno do Teatro Municipal. Então, uma das passagens é que dava acesso ao antigo Hotel Esplanada, que é agora a Secretaria de Agricultura. Então, dizem que os artistas ficavam hospedados lá e vinham para cá através dessas passagens. O subsolo também guarda vários túneis que faziam a circulação de ar naquela época. Estes daqui, por exemplo, começam lá na Praça Ramos de Azevedo, na região central. Hoje estão desativados, mas naquela época o ar entrava por aqui, vindo da rua, passava pelo Salão dos Arcos e subia direto para a sala de concertos. Nos anos 80, outra reforma, e o Salão dos Arcos passou a contar com um moderno sistema de ar-condicionado e de iluminação. Hoje, o espaço é usado para eventos, exposições e coquetéis de estreia das óperas no Municipal. Tem uma história de um antigo zelador, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele falava que toda noite ouvia o piano tocar. E aí um belo dia disse que ele resolveu se aproximar do piano, e aí ele foi se aproximando do piano, o piano tocando, e cada vez que ele se aproximava, o piano tocava mais, e quando ele abriu o piano, era um gato. Centenas de dependentes químicos continuam ocupando a região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo.
depois de uma confusão ontem que deixou uma guarda civil ferida e danificou 2 carros da polícia. Hoje, na calçada onde acontece a feira de drogas, nada lembrava a confusão de ontem. Foi no começo da tarde do domingo, quando uma equipe da Guarda Civil Metropolitana tentou flagrar uma traficante cuja atuação na Cracolândia já vinha sendo observada havia 2 meses pelos GCMs. No momento em que os guardas abordaram a mulher, ela reagiu aos gritos, resistiu à captura, tentou fugir. Foi quando um grupo de usuários de drogas saiu em defesa dela e começou a atirar pedras nos GCMs. Um guarda foi atingido na cabeça e levado para o hospital. Por causa da confusão, a estação Júlio Prestes chegou a fechar as portas durante meia hora. A mulher presa, que também é dependente de crack, era foragida da justiça desde 2011, quando cumpria a pena por furto. O titular da delegacia que registrou a ocorrência vai investigar as agressões aos GCMs, mesmo diante da dificuldade de identificar os culpados. Cerca de 300, 400 pessoas que frequentam a Cracolândia, dentre eles muitos viciados, então é muito difícil, né? Mas a polícia tem que se empenhar para tentar identificá-los. Agora, operações policiais naquela região são sempre muito delicadas. Exatamente, porque a gente está lidando com uma pessoa que não está no seu estado normal. Ela é dependente de drogas. Então, o raciocínio e a noção de espaço, tempo, perigo é muito, muito pequena, nenhuma às vezes. E foi confirmado o primeiro caso de febre chikungunya contraído no estado de Goiás. Segundo o secretário estadual da Saúde, Leonardo Vilela, o primeiro caso de febre chikungunya em Goiás foi identificado em uma moradora de Rio Quente, município que fica a 135 quilômetros de Goiânia. A doença foi comprovada por exames de sangue. Nós fizemos o bloqueio, ou seja, a pulverização de todos os possíveis focos de criatórios de Aedes aegypti num raio de 150 metros do domicílio. Já providenciamos inseticida e bombas costais para os 246 municípios, além de campanhas educativas para a população. Com a confirmação, Goiás passa a ser o 5º estado brasileiro a registrar casos da doença. A forma de contágio, os sintomas e as medidas de prevenção à chikungunya são iguais aos da dengue. A picada do mosquito Aedes aegypti é o único meio de transmissão. A Secretaria Estadual da Saúde montou um plano de contingência específico para o combate à febre chikungunya. Evitar água parada em calhas, caixas d'água expostas e outros locais que podem servir de criadouros para o mosquito transmissor é a principal forma de prevenção da doença. O que é preciso é que a população esteja alerta, principalmente nesse período chuvoso, que vai até o final de março, início de abril, para aqueles focos onde pode existir água parada, onde possa ter o criatório do mosquito. O maior risco de infecção da febre chikungunya é para cidades que recebem uma grande visitação de turistas. Além do caso já confirmado, a Secretaria Estadual da Saúde investiga outros 13 casos nos municípios de Pirinópolis, Anápolis, Iporá, Rio Quente, incluindo a capital. Carga excessiva de trabalho. Esse é o motivo apontado por policiais militares para desistirem de participar da Operação Delegada. A operação, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, busca combater o comércio ilegal de camelôs e trazer maior segurança às ruas. Gritaria na rua. O policial leva a sacola com garrafas d'água apreendida de um camelô. Eles tomam. Leva a mercadoria. Bate na gente de vez em quando. Policiais da Operação Delegada recebem da Prefeitura um pagamento extra para trabalhar nas horas de folga. A intenção é combater o comércio ambulante ilegal e aumentar a sensação de segurança nas ruas. O programa começou na capital e hoje funciona por meio de um convênio em outras 50 cidades do estado. O chamado bico oficial pode render até R$ 1.500 a mais no salário do policial. No ano passado, o prefeito Fernando Haddad tentou fazer com que os PMs da Operação Delegada também trabalhassem à noite para reforçar a segurança na periferia, mas acabou desistindo da ideia porque a tropa não se interessou.
A Associação dos Cabos e Soldados da PM diz que os policiais desistem porque não aguentam a jornada extra. O policial fazia a operação delegada pela necessidade. Depois, o desgaste psicológico e físico muito grande, então não aguentam. Muitos querem fazer, mas fisicamente eles não têm condições. Era obrigado a fazer a delegada por causa do baixo salário. Ou ele faz ou ele passa fome. Em São Paulo, o salário médio de um policial gira em torno de R$ 3.200. Na região da Santa Efigênia, no centro da cidade, comerciantes reclamam dos efeitos da redução no policiamento e já se organizam para pedir explicações às autoridades. Quando aumentaram a operação delegada, diminuiu o crime. Abaixaram, agora estão abaixando cada vez mais o número da presença policial, aumentou o crime de novo. Muita gente recebe reclamações todos os dias de uma loja arrombada, de alguém foi furtado, até assalto à mão armada está tendo na região. 600 mil estrangeiros moram no estado de São Paulo. E o idioma ainda é o maior desafio de quem deixa o país de origem para buscar novas experiências em uma cultura diferente. Talal fugiu da violência da Síria há 1 ano. Chegou em São Paulo sem falar nadinha de português. O engenheiro passou a fazer aulas para aprender a língua, conseguiu um trabalho e agora já entende tudo. Quase tudo, vai. A gramática é muito difícil no português porque você precisa falar em passado, a futuro, passado, tudo verbo é diferente para você. A sorte do Talal é que o trabalho dele tem mais de desenho e cálculos do que propriamente de comunicação. Mas nem no escritório, onde a presença de estrangeiros é incentivada, os colegas facilitaram. Depois de 1 mês aqui, ficou proibido apelar para o inglês. É um estímulo e ele desenvolveu muito. E eu acho que vai ser um bom ganho. Nós vamos ter ganho de ambos os lados. Mas para a Mônica, dona da empresa, a questão religiosa foi a mais interessante na troca de experiências com o Talal, que é muçulmano e durante o horário de trabalho para rezar 2 vezes ao dia. Nós temos uma capelinha lá atrás que tem Nossa Senhora e eu sempre estou lá, todo dia de manhã. Tem alguns católicos, tem outros que são evangélicos. Eu tinha um tapete desses que eles fazem de oração. E ele estava lá mesmo, só para enfeitar. E desde que ele chegou, ele faz as orações dele dentro da nossa capelinha também. Olha só o caso da Renu, que veio do Nepal há 5 anos. Especialista em sobrancelhas, usa uma técnica com linha para tirar os fios. Ótimo, mas e para explicar para cliente como era esse trabalho? Nessa época, a Thaís já frequentava o salão e lembra do jeito improvisado da Renu para se fazer entender. Ela pegava a nossa mão, puxava daqui do canto, punha onde tinha que colocar e fazia assim, a gente ficava sem comunicação nenhuma. No comércio, às vezes, também parece que o papo é meio truncado. Mas de um jeito ou de outro, todo mundo se entende. A venda sai, o engenheiro dá entrevista sem falar nada de inglês. E no salão de beleza, o medo da Renu passou. Com a crise hídrica, aumenta o número de moradores e comerciantes da zona norte de São Paulo que compram água de caminhões-pipa. Neste açougue, na Zona Norte, as torneiras secam no meio da tarde e a água só volta no outro dia. O gerente está preocupado. Já estamos providenciando outra caixa d'água lá em cima para, se faltar água, nós esteja... Na padaria, faz pelo menos 3 meses que a caixa d'água já não é suficiente. Para manter o comércio funcionando, a gerente compra água de carro-pipa toda semana. Porque a gente em casa ainda faz economia, né? E pega a água da máquina, vai para o tanque, lava chão. Mas na padaria? E a padaria, como é que faz? Sem água não dá para nem abrir. Não dá. E mesmo assim, é preciso economizar. Estão lavando mais a padaria, passando pano. E também lavando copo fechado, manter. À noite usa mais descartável para economizar água, senão não dá. Sem água da Sabesp durante 12 horas por dia, este condomínio na Vila Amália não encontrou outro jeito a não ser adotar uma espécie de racionamento interno. Os moradores decidiram em assembleia o período do dia em que o condomínio ficaria sem abastecimento. Nos apartamentos, baldes e até a máquina de lavar servem para juntar a água que vai ser usada durante as 6 horas de registro fechado. A água que nós guardamos, nós usamos durante o dia para lavar uma louça, né? Fazer um café, jogar água no banheiro, né? Até chegar a água. Até chegar a água.
No último fim de semana, Marcos não precisou fechar os registros. O síndico optou por comprar água de carro-pipa para dar uma folga aos vizinhos. É um caminhão-pipa, 20 metros, é o quê? R$400. A gente pega 75 mil litros, que vai dar mais ou menos 2 mil e pouco, entendeu? Vantagem para quem fornece água. Nesta empresa, na Moca, Zona Leste, é um caminhão atrás do outro para abastecer. O movimento aumentou 15% nos últimos 3 meses e só não cresceu mais porque o poço artesiano já está no limite da vazão. Muita gente está se prevenindo, né? Tô com medo da falta d'água. São reservatórios de prédios, são grandes, se acabar é difícil encher. Teve um ponto no Campo Limpo Paulista que o pessoal ligou aqui, a gente explicava, não, a gente do outro lado da cidade, não tem como fornecer. E agora o esporte. E Lucas Silva agora é jogador do Real Madrid. Hoje à tarde ele acertou a saída dele com o Cruzeiro. Lucas Silva foi negociado por 14 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais. Para aceitar a saída do jogador de 21 anos, o Cruzeiro, detentor de 30% dos direitos econômicos, impôs algumas condições. Lucas Silva teve que ceder a sua parte ao clube, 10%. E o investidor, que também detinha 10%, aceitou repassar a parte dele. Com isso, o clube vai embolsar 50% dos direitos de Lucas Silva, ou seja, 7 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. O zagueiro Hever é oficialmente jogador do Internacional. Agora à tarde, o time gaúcho confirmou a contratação do jogador. Enquanto isso, no CT, o Galo começa a definir o time para o Campeonato Mineiro. O Atlético, que na primeira rodada enfrenta o Tupi no Independência, vem treinando em 2 períodos. Pela manhã, os jogadores costumam ficar na academia. E à tarde, aí sim eles treinam embaixo desse sol de rachar. E com a saída de Hever, olha só, as atenções se voltam todas para a novela Diego Tardelli. Isso mesmo, o clube ainda não bateu o martelo com os chineses. Isso porque o Atlético afirma que a proposta ainda não é boa. Teve contraproposta e o Atlético agora espera uma resposta lá dos chineses para saber se Diego Tardelli vai ou não. E eu sou o Denner Henrique e esse foi o Jornal da Manchete. Boa noite. Jornal da Manchete. Oferecimento Itaú, feito pra você.